Olá! A incessante curiosidade humana sobre o funcionamento do universo e sua composição nos leva ao estudo cada vez mais aprofundado sobre o comportamento da matéria e da energia em nível subatômico. Para isso, os aceleradores e detectores de partículas são os principais meios de investigação. Por essa razão, as atividades que encerram um capítulo sobre partículas elementares no volume 3 trabalham com essa temática. Nossa conversa será pautada na atividade Descobrindo Novas Partículas, a qual tem como objetivo simular os procedimentos que os físicos utilizam para investigar a natureza das partículas, isto é, a análise dos rastros deixados nos detectores. Por isso, escolhemos o Departamento de Física Nuclear do Instituto de Física da Universidade de São Paulo como cenário. Aqui no edifício Oscar Sala está o acelerador Pelletron, que desde sua instalação em 1972 tem contribuição fundamental para as pesquisas desenvolvidas por físicos brasileiros na área nuclear e de altas energias. Para iniciar a atividade, sugerimos que introduza a proposta relembrando que os detectores são dispositivos responsáveis por revelar a presença das partículas no momento em que elas ionizam átomos, produzindo registros visuais reais e digitais, como os rastros no scanner de uma câmera de bolhas. O efeito de ionização causado por uma partícula no meio em que se desloca é a maneira mais comum de evidenciar sua passagem. Mas para que isso aconteça, é necessário que ela tenha alguma carga elétrica, visto que partículas neutras não causam ionização e, com isso, precisam de outros métodos de detecção. É esse fenômeno que revela a presença de partículas no interior de um plasma. As cargas elétricas produzidas no centro do bulbo do equipamento se deslocam em direção ao vidro, ionizando o gás. Ao voltar ao estado normal, os átomos do material emitem luz, produzindo um belo espetáculo. Para complementar a introdução, desenvolva junto com os alunos a sessão Explorando a Situação, que traz a análise do rastro de 4 partículas numa câmara de bolhas, permitindo a análise das trajetórias, carga e quantidade de movimento. Depois dessa rápida retomada, a atividade pode ser realizada. Sugerimos indicá-la como tarefa extra classe ou utilizá-la como avaliação de aprendizagem. A primeira parte, intitulada Rastros e Pegadas, traz uma analogia com o objetivo de aproximar os alunos do trabalho de investigação dos físicos de partículas, ao estimular que elaborem explicações que interpretem com coerência aos rastros dos animais representados na ilustração. Essa etapa é importante para eles perceberem que é possível construir explicações para eventos não presenciados. Similar a um detetive que procura por digitais, pegadas e testemunhas para solucionar um caso, um físico de partículas conhece as características do detector e analisa atentamente os rastros deixados pelas partículas para identificá-las. A segunda parte trata da análise do rastro de 2 partículas elementares propriamente ditas. São elas um cáon positivo e um pion negativo. Para isso, será preciso observar a trajetória da partícula e inferir sobre seu comportamento ao passar pela câmara de bolhas. Como ambos os rastros foram registrados na mesma câmara de bolhas e as partículas estavam submetidas a um mesmo campo magnético, é preciso compará-los para obter informações sobre suas velocidades. O mesmo deve ser considerado para analisar a trajetória curva das partículas, uma vez que a intensidade da força que age sobre a partícula é proporcional à carga e seu sentido pode ser para a esquerda, quando trata-se de uma partícula negativa, ou para a direita, quando trata-se de uma partícula positiva. Ao término da proposta, os alunos são convidados a estender esta análise para outros casos, como o decaimento de um cáon positivo, gerando um pion positivo e um pion nêutron. Transformação esta que pode ocorrer espontaneamente ou por intermédio de uma colisão. Professor, para finalizar, vale ressaltar que o conhecimento acumulado durante mais de um século de pesquisa científica sobre a física de partículas
é muito importante para o nosso cotidiano, visto que as tecnologias do mundo contemporâneo, que tanto encantam os alunos, também são resultantes destas investigações. Evidenciar essa relação permite desenvolver aulas mais contextualizadas sobre o estudo das estruturas elementares do átomo, resultando num aprendizado mais significativo. Esperamos que essas orientações contribuam para o desenvolvimento dessa atividade. Até o próximo encontro!